Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Murilo Fagundes e entrevisto o senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal do Mato Grosso. O senador tem 64 anos, foi eleito em 2014, é médico veterinário e deputado desde 1991. Agora deve ter o presidente Jair Bolsonaro como seu mais novo colega de partido. Senador, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Murilo. Fagundes, né? Isso. Então são dois Fagundes aqui. Não somos parentes, mas somos amigos, né? Isso aí. E como você falou, realmente eu tive a oportunidade de estar na Câmara dos Deputados 24 anos com o presidente Bolsonaro. Ele como deputado, fomos eleitos no mesmo ano e depois, agora eu fui eleito senador e ele é presidente da República. Portanto, é claro que para todos nós do PL é uma honra muito grande ter o presidente da República no nosso partido. É um partido organizado, um partido que hoje temos 43 deputados federais, portanto o terceiro maior partido na Câmara, e com a expectativa de chegar ao presidente, claro, para crescer muito mais o PL, mas acima de tudo para ajudar o Brasil. E é nesse projeto que nós estamos muito firmes com a filiação do presidente Bolsonaro, que está prevista agora para o próximo dia 30, né, na terça-feira, e construindo exatamente esse trabalho para que a gente receba o presidente, receba todos os companheiros do presidente e que possa abrigar com harmonia toda esse novo partido, aliás, esse partido estruturado, esse partido que com certeza será um dos maiores partidos do Brasil. Perfeito. Senador, eu agradeço ao senhor, também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, 24 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo a entrevista perguntando, claro, sobre a filiação do presidente marcada para o dia 30. Tudo pronto para receber o presidente? Tudo acertado? Bom, a gente conversou muito, né? Foram muitos meses de reuniões. Até porque também o PL sempre teve a preocupação de ajudar com que o Brasil pudesse enfrentar as dificuldades, né? Então, por isso, nós preparamos bastante, amadurecemos muito. Aliás, nós queríamos que o presidente tivesse filiado dia 22, né? Porque é o número emblemático, é o número do partido, será o número do ano da reeleição. Mas, olha, exigiu-se cuidar de mais detalhes. Então, por isso, agora, no dia 30, está bem, mas muito maturado esse trabalho. Mapeamos o Brasil inteiro, conversamos muito e acreditamos que vamos construir um partido realmente que vai dar condições para o presidente, acima de tudo, ter uma boa governabilidade, porque nós temos responsabilidade com o Brasil nesse momento, né? Estamos aí, digamos, passando pela pandemia e isso foi um problema no mundo inteiro. Todas as economias do mundo sofreram. A Alemanha agora está vivendo um problema, né? Então, nós temos também, primeiro, a responsabilidade de ajudar o presidente Bolsonaro a resolver, ou pelo menos minimizar o problema daqueles desempregados, que são muitos milhões de desempregados. Nós, por isso, temos que garantir o auxílio para que essas pessoas possam sobreviver. Também um grande trabalho do nosso PL, que foi a micro e pequena empresa, apoiar os pequenos empresários, e podemos discutir, são vários projetos. Então, o nosso primeiro trabalho é a governabilidade e ajudar a criar oportunidades no Brasil e também ganhar as eleições. Aí, para isso, nós precisamos construir uma boa base. Ok. Senador, o senhor é um dos integrantes do partido que participam dessa negociação entre a presidência nacional do PL e o presidente Bolsonaro, né? Nessa semana, o senhor teve numa reunião com o presidente Valdemar Costa Neto e com o presidente Bolsonaro. Hoje esteve numa reunião com o presidente Valdemar. Como tem sido essa relação dos dois? O senhor presenciou? A relação é tranquila? Os dois conversam? O que o senhor pode nos dizer para quem nos assiste sobre essa relação do presidente nacional da sigla e do presidente da República? Olha, são duas grandes lideranças, né? O Valdemar, como eu disse, nós fomos eleitos também em 1990, começamos em 91, e todo o partido teve os seus altos e baixos, né? Na construção, na vida. E o Valdemar teve muitas oportunidades e também muita experiência. Então ele é uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada e que tem feito do PL, eu diria talvez, o partido mais organizado do Brasil. Por isso também
é um atrativo para o presidente chegar num partido que tem um fundo eleitoral organizado, tem uma contabilidade organizada, tem uma estrutura administrativa e também a representatividade no Parlamento Federal, em assembleias, né? Também nas câmaras de vereadores, que é a base de tudo. Então ele vai encontrar, com certeza, um dos partidos mais organizados do Brasil. E outra coisa, o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito extrovertida, né? Brincalhão até às vezes, né? Gosta de conversar sobre tudo, inclusive. Quando está muito tenso, ele entra com a brincadeira e parece que distensiona. Então isso facilitou muito, né? A espontaneidade do presidente Bolsonaro, mas claro, a responsabilidade dele também, porque ter que ir para um partido onde ele vai ter novos companheiros, ele sabe também de toda a dificuldade, que é construir essa aliança. E o presidente Valdemar também, eu sempre digo que o Valdemar é um caça-talentos. Tem aquele programa de televisão, né, o Caça-Talento. O Valdemar sempre foi assim, buscar pessoas que possam fortalecer o partido. E aí a gente poderia citar inúmeras, né, pessoas, mas a começar pelo Álvaro Vale, que era o nosso grande orientador e que junto com o Valdemar então ajudou a construir esse partido que é hoje essa realidade. Perfeito. Senador, o senhor fala das convergências, né, entre o presidente e o PL, mas obviamente também haverá divergências, né, como em todo partido. Se reeleito, o senhor não teme que haja aí um tensionamento, por exemplo, a mesma situação que houve entre o presidente Bolsonaro e o PSL, um racha interno, enfim, que às vezes esse trunfo, né, que o senhor diga, esse caça-talento que o Valdemar tem, acabe se virando contra o partido? Não há esse medo? Muito diferente. Porque o PSL é um partido que não existia. Então foi exatamente com a candidatura do presidente Bolsonaro que foi eleito esse volume tão grande de deputados federais, estaduais, enfim, governadores e também senadores da República. Aí passou a existir um partido e que acabou criando algumas discórdias, porque não era um partido orgânico. O PL não. O PL é um dos partidos mais antigos do Brasil, por isso eu citei Álvaro Vale, mas é muito antes. Mas a gente fala do PL já mais moderno, né? Na nossa era, né? Um partido que teve principalmente através do Álvaro Vale a base da educação, né? É um parlamentar que ao criar o partido, olha, a política liberal para criar o que? Riqueza no Brasil. Porque essa é a mensagem do PL. Nós queremos... como Roberto Campos, inclusive, que era do meu estado, né? Nascido lá próximo de Cuiabá, a gente fala que é Papa Banana, Santo Antônio de Levegé. E hoje tem o seu filho presidente do banco, seu neto presidente do Banco Central. Então essa é a política do PL, preocupado em gerar riqueza, gerar oportunidades, e é isso que nós temos que fazer. Então ele vai encontrar um partido orgânico, um partido organizado, um partido que vem amadurecendo e vem se estruturando ao longo do tempo. Então, é muito diferente do que foi a eleição do presidente Bolsonaro com todos que formaram o PSL. Mas trazendo um exemplo concreto, senador, que até já aconteceu, né, nessas primeiras semanas, foi ali, por exemplo, uma divergência entre o apoio firmado em São Paulo, né, e a possibilidade aberta do apoio do PL a partidos de esquerda, né, que aí depois veio aquela carta branca que foi aprovada lá na reunião do diretório. Então o senhor acha que em cada divergência haverá, por exemplo, essa união para tentar contornar a divergência entre o que pensa o presidente Bolsonaro e a sua base e entre o que pensa a maioria do diretório do PL? Sempre vai ser assim? O senhor acredita nisso? A partir do momento da filiação do presidente Bolsonaro, é claro, é evidente que o projeto nacional de eleger o presidente da República é o projeto principal do partido, como seria de qualquer outro. Então, nós todos estaremos buscando exatamente tudo aquilo que for possível ir de forma legal, de forma harmoniosa, para construir internamente no partido, mas também na aliança, porque ninguém ganha sozinho, né? Nós vamos ter que fazer coligações para o plano nacional e como também não tem verticalização, pode haver coligações diferentes. E aí, claro, nós
temos que ter a humildade do diálogo, mas também de saber receber. Nós estaremos recebendo. Mas, claro, aqueles que vierem também têm que ter a compreensão que vão chegar numa casa pronta, numa casa arrumada, organizada. Então não é muito mais fácil você, às vezes, alugar temporariamente um apartamento que já está tudo pronto, ou comprar uma propriedade já bem organizada, o que você ir fazer, né? Não, é esse o caso, já está tudo pronto. Então, algumas situações locais haverão de existir, né? E no próprio PL já aconteceu isso, né? Às vezes o parlamentar, por uma condição de uma eleição, sair e depois voltar, e são muitos os casos. No caso de São Paulo especificamente, que é o que estava pegando, né, para essa oficialização, o que o senhor pode dizer a quem nos assiste? São Paulo, por exemplo, é o estado mais importante da economia, maior número de votos, de eleitores, né? Então, e o estado do presidente Valdemar. Então, mais do que nunca ali existe a necessidade do partido dialogar de forma que todos compreendam que está vindo o presidente da República, né? Então, no caso de São Paulo, havia inicialmente uma tendência de apoiar o atual vice-governador Rodrigo, mas o PSDB virou uma confusão, né? Esta semana, a gente não sabe o que vai acontecer com o PSDB, quem será o candidato do PSDB, o Dória será candidato pelo PSDB, né? Tudo isso são perguntas que ainda estão no ar, mas em São Paulo, o presidente Bolsonaro tem, claro, como um foco de um estado extremamente importante. Existe a possibilidade, sim, do PL lançar um candidato a governador em São Paulo. Aí seria o candidato do PL, apoiando o presidente Bolsonaro. E o nome convergente dos dois, do presidente Bolsonaro e do partido, no caso, né? Sim, não necessariamente o indicado pelo presidente Bolsonaro. Mas, por exemplo, o presidente Bolsonaro já falou da possibilidade de ser o atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio. Pode ser. É um excelente nome, preparado, uma das pessoas que tem capacidade de discutir o Brasil como um todo, né? E São Paulo é a grande máquina, né, propulsora desse país. Então, o Tarcísio pode ser um excelente candidato, mas pode ter outro nome. Podemos também convergir num apoio. Então, o PL já sinalizou para o presidente Bolsonaro que o principal projeto em São Paulo é aquilo que for mais importante para o presidente Bolsonaro, para a eleição do presidente Bolsonaro, que será o nosso candidato. E assim em todos os outros estados. Ok, então agora para o Mato Grosso, que é o estado do senhor. Para o senhor, a vinda do presidente é boa, né? O presidente é bem avaliado, foi bem votado nas últimas eleições. O senhor acredita que o desempenho de Bolsonaro continuará tão bom como foi em 2018 nas próximas eleições em Mato Grosso e no Brasil? Como que o senhor avalia o cenário para o próximo ano? Mato Grosso é uma coisa certa. É o estado, hoje, que indica a maior aprovação do presidente Bolsonaro. Porque é um estado que a economia nossa está crescendo. Nós estamos aumentando a nossa produção, aumentando a produtividade. Um estado que praticamente precisa de gerar empregos e que tem muitas oportunidades. A nossa preocupação hoje com o Mato Grosso, e eu sou relator, inclusive, do Ministério da Educação, é exatamente qualificar o nosso trabalhador. Por isso eu tenho trabalhado muito. Criamos mais uma Universidade Federal de Mato Grosso, a segunda, na minha cidade, Rondonópolis. Agora estamos incentivando muito o estudo, as escolas técnicas profissionais, que é o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Ou seja, Mato Grosso é um estado novo, que está tudo acontecendo. Estão desenvolvendo muito. E o presidente Bolsonaro tem dado um apoio muito grande à produção rural desse país. Então a aceitação do Bolsonaro em Mato Grosso chega a ser mais de 70%. E é importante dizer que, mesmo no auge do presidente Lula, o PT não ganhou a eleição em Mato Grosso. Então é um estado muito forte, ruralista, e que o presidente Bolsonaro tem e terá uma boa votação. E claro, como eu sou do Mato Grosso, né, a vinda do presidente Bolsonaro para o PL, com certeza será muito importante nas eleições de Mato Grosso. E no cenário nacional? E no cenário nacional, é uma eleição polarizada, né? Todos sabem que a eleição será muito polarizada. Hoje, se forem candidatos os dois, né, os dois nomes aí, Lula e Bolsonaro, é uma eleição que praticamente não está sobrando espaço para a terceira via. E ninguém se apresentou até agora nesta terceira via como uma candidatura viável. Então, o ex-juiz Sérgio Moro não é ameaça para a direita e para o presidente Bolsonaro? Eu acredito que o juiz Sérgio Moro hoje ainda tira mais votos do presidente Bolsonaro.
Isso tem a tendência. Mas nós acreditamos muito, as pesquisas, não é nem nós acreditamos, é o que mostra as pesquisas. Ontem mesmo eu conversei com um pesquisador de renome, Paulo Guimarães, do GPP, e falamos quase 2 horas. Então a análise dele não é análise pessoal, é análise científica, em cima de estatísticas. E hoje a estatística é muito forte para a polarização. Mas, e ainda tem a divisão dessa terceira via em vários candidatos, né? Ciro, Moro, não sabemos ainda se o Rodrigo Pacheco será candidato. Aí tem outros candidatos, o PMDB lançará candidato, tem a senadora Simone Tebet, que pode ser candidato. São vários que acabam se dividindo bastante. E aí a polarização fica mais forte. Então o senhor acredita mesmo Lula-Bolsonaro, né? Vai ser a disputa principal? Acredito que é com tendência de ser uma eleição de 2 turnos, né? E aí hoje, pela situação de hoje, eu espero e vamos trabalhar para isso com a chegada do presidente Bolsonaro para a gente melhorar a economia no país. Agora nós estamos saindo da pandemia. Eu trabalhei muito, você sabe, né? Até me chamam hoje de homem vacina no Congresso, porque apresentei o projeto autorizando com que a indústria de saúde animal pudesse fabricar vacina e hoje nós já estamos aqui praticamente comemoramos. Essa semana eu fui na Fiocruz, a semana passada estive no Butantan e o Brasil hoje já posso te garantir a todos os brasileiros, nós já temos no mínimo 4 vacinas com 100% de tecnologia nacional prontas para já ir a teste. No dia 29, nós vamos em Salvador, na Bahia, para aplicar a primeira vacina 100% brasileira no braço de brasileiro. Então isso é uma revolução. Então nós temos com isso a certeza que o Brasil, para o ano que vem, terá vacina para todos os brasileiros e ainda vamos exportar a vacina. Olha, sair de um país que dependeu de respiradores, até de oxigênio, para poder hoje ser um exportador, e é isso que nós temos que fazer, gerar oportunidade, gerar emprego aqui no Brasil. Senador, a pauta da vacina é muito cara para o senhor é um defensor da vacina, mas para o presidente Jair Bolsonaro, ele não defende publicamente a vacina. O senhor acha que esse vai ser um dos pontos importantes para a campanha do próximo ano? E como que o senhor vai lidar com divergências como essa? Olha, mas o presidente, ao contrário, ele incentivou através do Ministério da Ciência e Tecnologia, estão sendo investidos em 14 pesquisas de vacina no Brasil. Por isso que eu estou dizendo, nós temos a garantia de ter no mínimo 4 já. O Ministério da Ciência e Tecnologia, nós trabalhamos muito para isso, liberou muito dinheiro para essas pesquisas. Então, a posição pessoal tem que ser diferente da pessoa do governo. Você acha que são duas posturas diferentes, a do governo e a do presidente? Tem que ser assim. Eu posso ter uma linha de pensamento, mas eu tenho que agir com a responsabilidade de um governo. Então, você trabalhar com política de Estado e trabalhar com política de governo tem necessidade de ter as políticas de Estado, que são perenes, as políticas de governo, que são aceitas para aquele momento, mas a posição pessoal também, ela pode ser externada, mas o governo não é obrigado a executar aquilo que pensa a pessoa do presidente. Por isso, ele é um democrata, ele aceita isso. Eu já vi várias vezes o presidente falar, não, eu quero ser questionado, eu gosto da briga. Esse é o perfil do presidente Bolsonaro. É um homem que gosta de externar, de falar de forma aberta. Às vezes até é estranho para alguns, né, ouvir, porque ele fala até coisas assim, que eu diria que são chocantes, né, para alguns, né. Fala muita brincadeira, para outros ele brincou muito nessa reunião com o presidente Valdemar. Aliás, eu peguei um táxi agora quando eu fui lá na Fiocruz, um taxista lá no Rio de Janeiro, um flamenguista, muito falante, e ele falou, olha, eu voto no presidente Bolsonaro porque no governo dele não teve roubalheira. Agora, se eu pudesse falar para ele, eu ia falar para ele assim, eu gosto das bobagens que o senhor fala, mas como presidente da República, o senhor se contém um pouquinho mais. O senhor acha homem simples. Aproveitando, o senhor acha que essa vai ser uma das indicações do PL para o presidente Bolsonaro, para ele conter um pouco às vezes até essa agressividade ou essas brincadeiras em excesso? O senhor acha que o partido vai influenciar na estratégia dele ou ele vai estar livre para fazer a campanha como fez? Nós não queremos mudar a figura pessoal, a capacidade
de liderança do presidente Bolsonaro. Não. Cada pessoa, ele tem o seu jeito de ser e ele não vai mudar e não deve mudar. Agora, é claro, nós vamos contribuir, porque o presidente Bolsonaro, ele é muito claro, uma política de direita. Nós somos um partido de centro, então o governo terá uma tendência maior de centro-direita. Né? E vamos aceitar, sim, mas o Bolsonaro tem gente que gosta dele que é de extrema direita. Vamos respeitar, vamos dialogar. Esse é o papel, principalmente, do PL. Senador, só para encerrar essa parte da filiação do presidente, queria saber se sobre o vice-presidente já foi discutida alguma coisa? Nessas conversas, o presidente deu alguma condição, o partido deu alguma condição? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Bom, como eu disse, nós temos que fazer alianças, né? Um partido que está muito próximo hoje é o PP. Então, tem uma grande tendência do PP, que é um partido também estruturado, poder indicar o vice, mas não necessariamente. Eu acho que o vice, normalmente, ele é decidido na última hora, né? Já no finalzinho. Então, eu acho que será uma construção dessa aliança que vamos trabalhar daqui até as convenções, que acontecerão o ano que vem. Então, daqui até lá tem muito trabalho. Na construção do governo, ou seja, na construção, porque o governo é a construção todo dia, né? E essa é a vantagem do próprio presidente Bolsonaro. Ele aceita mudar muitas coisas. Ele citou algum nome? Não citou, não se especulou nenhum nome de vice até agora. Né? Não se especulou. A única coisa que a gente tem é uma entrevista do Flávio Bolsonaro dizendo que provavelmente para formar um novo governo, uma nova composição, deverá ser um outro vice. Mas não diz que será também. Né? Tem o vice-presidente atual, é uma boa pessoa, tem ajudado o governo, né? Mas não sei, não foi discutida essa questão. Ok. Agora, para encerrar a entrevista, senador, falar um pouquinho de Senado. O Senado discute a PEC dos precatórios, que é uma pauta muito importante para o governo. Como que o senhor acredita que esse imbróglio vai se fechar? Acha que o governo vai conseguir um texto ali unânime entre os senadores e o executivo? Eu creio que sim, e vou te dar um bom exemplo. Nós somos do estado produtor e a Lei Candir, ela foi criada e junto com a Lei Candir, o Fundo de Compensação das Exportações. E então os estados exportam desonerados, principalmente as commodities agrícolas e minerais. Então estados produtores como o Centro-Oeste brasileiro, Mato Grosso em especial, Minas Gerais com minério, Pará e outros tantos, Rio Grande do Sul, Paraná, exportava, ajudava a balança comercial e não recebia de volta do governo. Aliás, não tinha planejamento disso. Eu dizia que o governo fazia de conta que pagava e as prefeituras e os estados ficavam lá sem poder planejar. Olha, isso estava pendente no Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos. Eu fiz um projeto de lei e conseguimos, é fato histórico no Brasil, unanimidade de todos os governadores e também por parte dos prefeitos através da Confederação Nacional dos Municípios. E aí assinamos e aprovamos um projeto de lei que trouxe agora o que passou a ser lei, o presidente Bolsonaro assinou e todos os meses os estados e municípios recebem o Fundo de Compensação das Exportações. Isso está sendo muito importante para os municípios poder cumprir, construir escola, fazer estrada, melhorar a condição de vida do povo. Ou seja, quando você tem planejamento, facilita muito. E o grande problema do Brasil é esse. Essa questão dos precatórios virou uma bola de neve. Então não adianta, quem tem para receber não sabe quando vai receber. E quem tem que pagar fica nessa situação porque não consegue pagar. Então o que acontece? É um desarranjo. Então eu creio que votar os precatórios é importante para o país. Mas o governo vai conseguir votar como quer? Não, como quer não. Nós vivemos uma democracia. Então, claro que o governo tem cedido muito, né? Quantas matérias nós votamos agora na pandemia em função exatamente de iniciativa do Legislativo, né? O auxílio emergencial, como eu disse aqui, o Pronamp, rolagem de dívidas, tantas e tantas propostas foram feitas e o presidente acatou.
Olha, hoje a transferência de recursos que foram feitos para os municípios e estados brasileiros, rolagem da dívida dos estados, tudo isso assumido pela União. Então, eu diria para você que o momento de pandemia foi muito difícil, mas o governo federal foi um grande parceiro, sim, dos estados e municípios. E se não fosse feito isso, com certeza a nossa economia não estaria irrigada, a situação estaria muito mais difícil. Então, por isso, aprovar os precatórios é extremamente importante. Perfeito. Senador, muito obrigado pela entrevista, por ter vindo aqui ao Poder 360. Seja sempre bem-vindo, viu? Espero que Fagundes e Fagundes tenha dado certo. Sim, não é excesso. Muito obrigado e me coloco à disposição, sim. Eu quero finalizar dizendo que eu acredito no Brasil. Acredito muito. Nós estamos saindo agora da pandemia e eu quero aqui deixar a mensagem final, como diz até o ministro da Educação. Este ano foi o ano dos hospitais, dos profissionais da saúde e dos médicos. O ano que vem tem que ser o ano das escolas, tem que ser o ano dos profissionais da educação e principalmente dos nossos professores. Nós temos que retomar as nossas crianças com segurança nas escolas, crianças, jovens, porque o mundo é muito competitivo e a ciência, a educação, a tecnologia é fundamental. Perfeito. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.